Então, irmãos, eu cortei essa maçã em duas partes para explicar algo para vocês, certo? Ô, Davi, você pode vir aqui, filho? Faça favor. Fica aqui do meu lado. Esse é meu filhão Davi. Olha o tamanho que tá. Diz que ele é parecido com o pai, né? Segura aqui o microfone, você vai pôr ele na minha boca, só para me falar aqui, os irmãos entenderem. Preste atenção, os irmãos aí do fundo, tá vendo certinho? Eu cortei essa maçã em duas partes. Essa parte é o Velho Testamento. Essa parte representa o Velho Testamento. E essa parte aqui, o Novo Testamento. O Velho Testamento tem a velha aliança, a aliança de Deus com os judeus, com os hebreus. O Novo Testamento tem uma aliança, mas é uma aliança de Deus com a igreja. A aliança de Deus hoje é com a igreja. Amém? Então preste atenção. No Velho Testamento, no Velho Pacto, está dividido em três classes, em três os profetas, primeiro a lei, os profetas e os salmos. Está na lei, na metade. Na nova aliança, no novo pacto, está os 4 evangelhos, o livro de história, que é o livro de Atos, as cartas pastorais, as cartas doutrinárias e o Apocalipse. Está aqui, ó, no Novo Testamento, no Novo Pacto. No Velho Pacto, lei, profetas e salmos. Preste atenção, irmãos. No Velho Pacto, lei, profetas e salmos, o Espírito Santo não estava no homem. Ele não residia no ser humano. Ele não morava no ser humano. O Espírito Santo descia, se movia em 3 classes, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Se moveu também em juízes, mas era rei, profetas e os sacerdotes. O Espírito Santo vinha, terminou o que tinha que fazer, ele ia embora, ele não ficava. Por quê? Não residia. Porque havia um templo, e todo judeu olhava para esse templo. Primeiro o tabernáculo, depois Davi resolve edificar um templo. Deus não aceita e fala: não, sua mão tem muito sangue, então você não vai fazer isso. Aí depois veio o templo de Salomão, e aí os judeus se voltavam para o templo. E dentro do templo havia alguns utensílios, certo? O templo era dividido em 3 átrios: o exterior, o interior e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, com 3 elementos dentro, que era o pote de ouro com maná, havia a vara de Arão que florescera e as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então isso estava onde? No Velho Pacto. A presença de Deus, ela estava por detrás de um véu, e a Arca da Aliança ficava ali. E uma vez por ano
Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote podia transpor o véu e ir nesse lugar que era o Santo dos Santos. Uma vez por ano. O sumo sacerdote, uma vez por ano, era o único que se achegava na presença de Deus. Uma vez por ano. Mas para ele se achegar na presença de Deus, ali na arca, ele tinha que levar o sangue de um cordeiro. E esse cordeiro não podia ter defeito, nada. Então ele entrava com esse sangue no Santo dos Santos, uma vez por ano, para derramar ou aspergir o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca, onde estavam os dois querubins. Se Deus aceitasse aquele sangue, o sumo sacerdote não morria, o fogo descia do céu, lambia o sangue, o sumo sacerdote permanecia vivo, porque o sangue foi aceito. Então agora o sumo sacerdote saía, chegava na porta do templo, levantava as mãos e abençoava aquele povo por um ano. Por um ano o pecado deles eram cobertos, não perdoados, eles eram cobertos. Então o povo ia embora, cada um para sua região, para sua casa. Um ano depois, lá estavam eles de novo, para novamente receberem a bênção sacerdotal. Aonde estava isso? Tudo no velho. Leis, profetas e salmos, tudo no velho pacto. E aí vem Jesus, faz uma ruptura, por isso eu parti a maçã. Ele faz uma ruptura, e dentro dessa ruptura está incluso 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 evangelhos, eles narram sobre a ruptura que é Jesus. Jesus é uma ruptura do mundo espiritual no mundo físico. Porque Jesus, ele nasceu de um ventre virgem, ele foi concebido pelo poder do Espírito, não foi pelo poder de nenhum homem. O Espírito Santo usou de um ventre terreno, então houve uma ruptura. E quando ele cresceu, pouco se tem da infância dele, de nascimento, como ele viveu, como ele cresceu. São 2 aparições, uma até o 8º dia, e depois aos 12 anos, e aí depois surge ele sendo batizado por João Batista no Jordão. Filho, obrigado, tá? Então aparece João Batista batizando no Jordão e falando acerca dele, dessa ruptura que era Jesus. E de repente Jesus aparece para João. João o batiza nas águas. Quando ele sai das águas do Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba. O céu se abriu, uma voz foi proclamada dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Isso era o Pai dizendo. Isso agora está na ruptura. Está acontecendo na ruptura. E os 4 evangelhos, eles narram isso. A vida dele. A vida, depois que ele é batizado, recebe o Espírito Santo leva ele para onde? Para o deserto. Ali ele é tentado. Então quando ele desce de lá, os 4 evangelhos começam a narrativa de como ele viveu, como ele andou, o que ele praticou, o que ele ensinou. Correto? Estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Veja, o velho
a ruptura e agora o novo. E dentro dessa ruptura, os 4 evangelhos narram tudo que ele fez e tudo que ele deixou de ensinamento. Amém? Então ele ainda está vivendo no tempo da lei. Ele está vivendo no velho pacto, mas ele era uma ruptura para uma nova aliança. Vou explicar de novo. Ele está vivendo na ruptura, ele é essa ruptura, certo? Na lei, nos profetas e nos salmos, ele está vivendo na lei, profetas e salmos, mas ele é uma ruptura, certo? Para algo novo. Então ele vai deixar o velho. E quando você vai para o Evangelho de Lucas, ele faz uma declaração sobre isso. No Evangelho de Lucas, Lucas registrou isso quando ele diz assim: olha, tudo que a lei, os profetas e os salmos disseram a meu respeito ou profetizaram se cumpriu. Tudo que a lei, os profetas e os salmos falaram a meu respeito se cumpriu. Ele era a ruptura. Por que ele era a ruptura? Porque agora ele vai romper com o velho para deixar algo novo. E se você caminhar no Novo Testamento, você vai ver que no Novo Testamento você encontra muitas vezes a palavra novo. Não encontra, Alessandra? Eis que eu faço nova todas as coisas. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há muita declaração de novo no Novo Testamento, porém no Velho quase nada. Então a ruptura dos 4 evangelhos, ele está vivendo no velho pacto, lei, profetas e salmos, mas ele é uma ruptura para romper. E então em Lucas ele faz essa declaração: tudo que foi dito a meu respeito pelos profetas, os salmos e a lei se cumpriu. Amém? Mas quando você vai para o Evangelho de João, que está dentro, no meio da ruptura, Jesus é levado para a cruz, e ele está lá na cruz, sendo crucificado. E momentos antes dele render o seu espírito, muita coisa já havia acontecido. Ele já havia recebido a coroa de espinhos, estava pregado na cruz, sido humilhado. O sangue dele praticamente já tinha ido tudo embora. Ele rende o seu espírito. Depois dele falar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Mas há um momento que lá na cruz ele grita tetelestai, e ele está dentro da ruptura. Mas já terminando com ela, ele grita tetelestai. E tetelestai é uma palavra hebraica que significa dívida paga. Tetelestai significa dívida paga. Quando alguém devia, dentro do judaísmo, alguém devia ao outro e ele quitava a dívida, era comum ele gritar tetelestai para que outros ouvissem ele gritando: eu paguei o Paulo, nós vivemos, somos judeus, eu tinha uma dívida com ele, eu paguei ele, eu gritava tetelestai. As pessoas ouviam e diziam: ele pagou a dívida com o Paulo. Então Cristo está na cruz, a ruptura,
E ele grita, brada, tetelestai. Ele pagou a dívida. Qual dívida? De quem? Que dívida é essa? Ali ele rompe com o velho. Lei, profetas e salmos, ele rompe. Ele desliga completamente quando ele diz dívida paga. E ali começa então o fluir mesmo, o mover da graça. Ali realmente a graça agora ela entra em nosso favor. A graça dele, o favor dele. Ele morre e agora ele permanece 3 dias e ele ressuscita. Amém? Quem esteve nessa aula, nessa ministração, eu ensinei que a ressurreição já era sua recompensa. Deixa o bichinho, agora mesmo vai embora. Então entenda, irmãos. Dívida paga, tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Dívida paga. Jesus, ele soltou isso para o Pai. Ele olhou para o Pai e falou assim: tetelestai, dívida paga. Eu paguei a dívida. De quem? Dele. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a sua dívida. Entenda isso. Ele pagou a minha dívida e ele pagou a sua dívida. E aonde está escrito isso? Abra comigo Colossenses. Carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 2. Eu vou começar do 6, do versículo 6, até chegar nessa revelação de Paulo. Sendo assim, Colossenses 2, 6, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele. Diga, alicerçados e edificados. Edificados é construídos. Então a orientação é que você se alicerce nele e que você se edifique nele. E edificar é construir nele. Por quê? Porque ele é o fundamento. Cristo é o fundamento. Pega ele, vai devagarzinho, pega ele. Vai, Carlos. Devagarzinho, pega ele, vai. Pegou. Eu soltei lá na fora. Um passarinho aqui aí. Agora acabou a preocupação, né, irmãos? Aí, se fosse em aquela época que nós éramos sensitivos, né, espiritualistas, nós ia falar: ó, o Espírito Santo visitou, aleluia, né? Mas voltemos aqui. Cristo é o fundamento. Então devemos nos alicerçar sobre esse fundamento e nos construir e sermos construídos sobre o fundamento. E entenda, irmãos, e o que nos constrói sobre esse fundamento é a palavra
da verdade, a palavra do Espírito. Um dia um pouco aqui, um pouco acolá, dia após dia, vamos sendo construídos sobre esse fundamento que é Cristo, para chegarmos a termos uma maturidade, um crescimento. Para que então, em vez de pegarmos confissões pessoais do apóstolo Paulo, então verdadeiramente possamos fazer as nossas confissões pessoais. Quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Isso era uma confissão pessoal do apóstolo Paulo, mediante tudo que ele havia passado. Aí, às vezes a pessoa ela dá uma gripezinha, se abate, aí ela começa a gritar: tudo posso naquele que me fortalece. Não, irmão, lê lá e vê o que ele falou, situações que ele passou, fome, frio, escassez, nudez, perseguição, um monte de coisa. Depois ele brada lá: tudo posso naquele que me fortalece. Em outra declaração pessoal dele é essa: quando eu era menino, eu agia e pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino de lado. Isso é uma confissão dele, porque ele amadureceu no Senhor. Ele se alicerçou e ele fez o quê? Se edificou nele, transbordando em gratidão. Veja, transbordando. Eu entendo que transbordar, esse copo aqui está transbordando. Esse copo aqui está transbordando, irmão. Ele não está nem cheio, que ainda falta um pouquinho, né? Transbordar tem que passar para fora. Então ele está dizendo: transbordando em gratidão, em sermos gratos ao Pai, transbordando em gratidão, não ingratidão, sendo ingrato, mas em gratidão, sendo grato ao Pai. Por quê? Porque Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a nossa dívida, quando Ele disse: tetelestai. Eu vou mostrar isso aqui. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize. Tende muito cuidado. Quem que tem que ter cuidado? Quem que tem que ter cuidado? Bate a mãozinha na cabecinha aí, no coraçãozinho, e fala: eu. É você que tem que ter cuidado. Mas para você ter esse cuidado, você precisa fazer o quê? Conhecer as Escrituras, para não ser levado por vento de doutrina, para os ensinamentos errôneos. E que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias. Veja, enganosas filosofias. Paulo está dizendo: filosofia, irmão, é coisa de homem. São coisas e pensamentos filosóficos. Ser ou não ser, eis a questão. Quem disse isso? Quem disse isso? Shakespeare, não é isso? Muitos fazem peça dele, né? Ser ou não ser, pega a caveira e ser ou não ser, eis a questão. E quantos outros nós temos, filósofos da atualidade? Entende? E outros que já foram, que são estudados em universidades. Platão, quem mais? Aristóteles, os caras sim, filósofos. Mas hoje, irmãos, dentro daquilo que nós chamamos de cristandade, de igreja de Cristo, existem filósofos. Recentemente eu vi um agora. Quando eu vi aquilo eu falei: gente, ele descartando o sacrifício de Jesus por nós. Eu falei: gente, eu não estou ouvindo isso desse moço não, mas está lá. A
as pessoas ouvindo, e gente dando amém, glória a Deus, porque era uma live. Eu falei, não é possível, dizendo amém para aquilo que não é verdadeiro. E enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas. Veja, eles se baseiam em tradições humanas. Tradições, irmãos, humanas. Nós poderíamos citar aqui algumas tradições humanas, sim ou não? Sim ou não? Poderíamos. E na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Veja, o nosso apóstolo, no modus operandi do Espírito na vida dele, está dizendo que existe o quê? Neste mundo uma falsa religiosidade, irmão. E religiosidade está ligada ao quê? A religião. E uma das frases ditas e usadas é essa aqui, ó. Não, toda religião é boa se falando em Deus. Quem já ouviu isso? Outros dizem assim, não, existe esse monte de religião, mas o intuito de todas elas é só um, é Deus. Só que uma religião ali mostra Deus de um jeito, a religião daqui mostra Deus do outro jeito, certo? Nós vamos para a Índia lá tem, cara, milhares de deuses, e um deles é a vaca. A vaca para eles é sagrada. Em outro lugar é os macacos, tanto é que existem cidades lá turísticas que estão perdendo porque os macacos estão terrorizando mesmo, né? E por aí vai. Aí ele diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habitava corporalmente em Cristo. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Ele é o cabeça de todo poder e o que? Autoridade. Ele é o cabeça. Nele que é em Cristo, letra maiúscula, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou, ó o tetelestai, olha o tetelestai aí, ó, e Ele cancelou a escrita de dívida. Aqui nós pedimos e orientamos os irmãos a usarem a King James. Na King James diz: Ele cancelou. Em uma tradução diz: Ele riscou. Em outra tradução diz: Ele apagou todo escrito de dívida. Veja, ao tetelestai aqui é o brado dele na cruz, tetelestai.
Dívida paga. Quando ele pagou a dívida, ele riscou a dívida. Quem riscou a dívida? O credor ou o devedor? Quem que riscou a dívida? O devedor ou o credor? Quem devia? Quem devia? Nós devíamos. Foi eu que risquei a dívida? Não. Foi aquele com o qual eu tinha a dívida. E quem era ele? O Pai. E ele riscou a dívida quando? Quando Cristo pagou ela no tetelesco, na ruptura. Na ruptura, irmão. Ali rompeu. Dívida paga. Dívida paga. E agora então é estabelecido o novo. Mas não tinha nada novo. Não tinha ensinamento para esse novo. Não tinha. E sabe o que ele faz? Ele diz para os dele, os 12, aliás, os 11, e o grupo que estava vendo ele subir: fique em Jerusalém, até que do alto todos vós sejam revestidos de, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Jesus sobe, passam-se 10 dias, vem Atos 2, eles estão reunidos no mesmo lugar. Do princípio, na ascensão eram 500, agora estão 120, no mesmo lugar, orando. E veio um estrondo entrando na cidade, um som impetuoso, e esses 120 irmãos, no meio de um aglomerado, porque havia uma festa em Jerusalém, e os judeus vindo de todas as partes estavam ali, e o som vem rasgando, e enche a casa onde eles estavam. Imagine, aqui está nós, esse grupo, a cidade de Monte Carmelo, e um som começa, e o povo sai doido para ver o que é isso, e esse som vem, e ele repousa sobre esse lugar. Isso que aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles, porque a dívida estava paga. E o Espírito Santo enche eles, e eles passam a falar em outras línguas. E aqueles que vieram de suas cidades, de seus países, não eram judeus nativos, começam a ouvir aquele grupo de irmãos falando na linguagem deles, engrandecendo a Deus. E naquele dia, quantos se rendem ao Senhor? Quantos nascem no Senhor? 3.000. Mas não tinha ensinamento, não havia nenhuma doutrina. Atos 2:42, abra. Veja como eles então permaneciam agora, esses irmãos, como eles agiam. Atos 2:42 diz assim: eles se reuniam para ouvir a doutrina de quem? Para ouvir e obedecer a doutrina dos apóstolos, para a comunhão, o partir do pão e as escute, eles vinham para ouvir os apóstolos. O que
eles têm para nos ensinar. Para a comunhão de um irmão para com o outro, para a ceia, para cear, para o partir do pão e para as orações, para orar. Eles oravam juntos, unânimes. Eles oravam num só objetivo, num só propósito. E aí então agora, no meio dessa caminhada, a igreja do Senhor começa a crescer, o Senhor começa a acrescentar a igreja. E nós saímos de Atos 2 e pulamos para Atos 9, quando um homem chamado Saulo de Tarso se converte, porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E esse homem então, ao se converter, ele se afasta por um tempo, ele vai para o deserto da Arábia e fica ali por mais de 3 anos. E é ali que ele se desintoxica do judaísmo. Uma linha de alguns pensadores dizem que Paulo visitou o Sinai, o monte, porque a lei foi dada ali, e ele visitou o monte Sinai, quando ele esteve nas regiões da Arábia, se desintoxicando, e ali agora ele começou a receber profundas revelações. Então Barnabé fica sabendo de Paulo, quando ele vai para Antioquia, e ele vai atrás de Paulo e leva ele para Antioquia. E ali Paulo cresce com aquela igreja, com aqueles irmãos, e o testemunho dele começa a se desembolar, a ser levado por todas as cidades. O perseguidor se converteu, o perseguidor se tornou um servo do Senhor. E agora o Espírito Santo começa a dar ensinamentos a esse homem. Ele começa a se assentar na mesa com o Senhor, porque ele não aprendeu de homem, ele aprendeu com o próprio Senhor. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque o tempo está acabando. E o apóstolo Paulo recebe tanta informação na nova aliança, que ele escreveu metade do Novo Testamento mais um, porque damos crédito a Hebreus como do apóstolo Paulo. O Novo Testamento tem quantos livros? 27. 13 tem a autoria dele, metade. Hebreus não tem o nome dele, mas o autor aos Hebreus tinha que ser um erudito, um conhecedor profundo do Velho Pacto, da cultura judaica, da doutrina judaica, da lei de Moisés, do ministério sacerdotal, para se escrever o que ele escreveu. Então entenda, eu vou voltar. Velho Pacto, Velho Testamento, lei, profetas e salmos. Cristo, a ruptura. Ele rompeu no Tetelestai, dia da paga. E agora existe um novo pacto. E no novo pacto não há nada de ensino para a igreja, porque a igreja nasce em Atos 2. E ali agora o Espírito Santo começa a ser derramado sobre vidas, batizando elas num corpo só, que é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus não é placa, não é instituta, não é denominação, não é presidida por um apóstolo, por um bispo, por um pastor, por um profeta, por uma apostolisa, por uma bispa. Não, isso são institutas de homens, de filosofias, homens que se baseiam em tradições humanas, que seguram nos seus fortes apache da religiosidade, elementos, pessoas que não têm conhecimento, escravizam, moldam
Para quê? Para trazê-los dentro de um legalismo. Não me desafie, não toquei nos ungidos do Senhor. E Paulo está dizendo então, e ele vem e diz no 14, tetelestai, e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária, e ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. O que ele fez? Pagou a dívida. Diga glória a Deus. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Preste atenção. Jesus bradou tetelestai. Ele pagou a dívida. Está aqui. Vou continuar. Veja, depois que ele pagou a dívida, que ele bradou tetelestai. 15. E despojando. Despojar é o que, irmão? O que é despojar? É tirar o que ele tem de posse, de pertences. E despojando as autoridades e poderes malignos. Então dá a entender que despojando tudo aquilo que Satanás achava que tinha, Cristo despojou ele. Agora ele não tem nada. Não tem nada, irmão. Ele não te tem. Oh, ele não te tem. Cristo despojou ele. Ele ficou desnorteado, porque o que dava legalidade a ele era o pecado, e agora Cristo bradou tetelestai, ele pagou a dívida. Então, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público. Cristo os expôs publicamente, fez deles um espetáculo. O Senhor Jesus colocou eles no circo celestial e falou: aplaudam, olha lá, aplaudam, zombem deles. Fez deles um espetáculo público. Esse é aquele que queria ser mais do que nós? Triunfando sobre todos eles na cruz. Diga glória a Deus. Novo pacto, novo concerto. Agora entenda. Mas nós temos aqui na mão a Bíblia. A Bíblia é a maçã, velho e novo. Velho e novo. Ela está aqui. Contém o velho e o novo. E no meio do velho e do novo há a ruptura, que é Cristo. Porque Cristo, ele se apresenta só nos 4 evangelhos, a ruptura. Amém? Agora olha, no velho pacto, todo mundo morto no espírito. No novo pacto, quem recebe Cristo tem vida. Eu vim para que tenham vida e vida em Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá eternamente. Vida. Eu vim para que tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, aqui morte, aqui vida, aqui morte, condenação, juízo, mas aqui vida, porque ele bradou tetelestai. Aqui, ele bradou tetelestai, na ruptura, ele rompeu, para nos dar a vida. No meio do novo e do velho, há ruptura. Então quando você olha para o velho, o Espírito Santo só vinha, mas ia embora.
Mas no novo, o Espírito Santo vem e fica. E ele fica sobre quem? E em quem? E ele dá vida a quem? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Ele dá vida ao corpo. Qual corpo? A igreja dele. Ele vem e permanece em quem? Em homens, mulheres. E acontecerá que nos últimos dias, essa foi a mensagem de Pedro em Atos 2, que nos últimos dias derramarei do Senhor do meu Espírito sobre toda a carne, jovens, velhos, servos, servas. E ele começa a falar: uns terão visões, uns profetizarão, uns terão sonhos. O Espírito Santo foi derramado. E todo aquele que crê e se arrepende e confessa Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo é o guia. Ele nos conduziria, Ele é o nosso guia. Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso mestre. Entende, irmão? O vicário de Deus na terra não é o Papa. O vicário de Deus sobre a face da terra é o Santo Espírito de Deus, que está na igreja, dando vida. Então olha, no velho, morte. Todos que morriam desciam para onde? Ou para o Hades, onde está o rico, ou para o seio de Abraão. Mas no novo, recebemos o Espírito, Ele permanece em nós. Jesus disse: e o Espírito Santo virá, e Ele habitará em vós, e estará no meio de vós. Eu tenho que ir para que Ele venha. E Ele veio. E Ele veio, irmão. E Ele veio. No novo pacto, quem morre no Senhor não desce, sobe e vai para um lugar de descanso, um lugar temporário chamado paraíso. E quando Paulo foi lá e falou: não, é difícil expressar na língua do homem o que eu vi nesse lugar. No velho, morte. No novo, vida. No velho, criatura. No novo, filho. No velho, eles iam para um templo, chamar ele de casa de Deus. Mas no novo, você não vai para um prédio chamar de casa de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a glória da segunda casa. Ou, desculpe, inverti o que eu queria dizer, me perdoe. Nós somos a segunda casa, e a glória dele habita em nós corporalmente, a plenitude. Não é um prédio. Jesus disse: tetelestai. Ele pagou a dívida, dívida paga. Escute esse evangelho que te ensina que você tem que sacrificar, que você tem que fazer um pagamento, ou você tem que pagar, você tem que cumprir um voto. Ele não aceita o seu tetelestai. O seu para ele não tem valor nenhum. E para você que ensina as pessoas a pagarem alguma coisa, o seu tetelestai não tem valor. Somente o dele, porque o dele anulou, o dele riscou, o dele pagou todas as dívidas que havia contra mim e contra você nas suas ordenanças diante dele. Ele riscou, expôs Satanás à vergonha, ao desprezo, à humilhação. Quando é que o seu tetelestai vai fazer isso? Quando é que alguma dívida que, se você pagar, um voto que você pagar, vai cumprir isso? Por isso, tome cuidado ao se precipitar em abrir sua boca para prometer alguma coisa que você não vai cumprir. Porque
porque Ele já cumpriu tudo. Nada do que você faça, irmão, nada do que você faz Ele te amar mais do que Ele te ama. Porque veja com quão amor Ele nos amou. E Paulo escreve isso. E não está no velho não, está depois da ruptura, no novo. Ele diz: vede com quão grande amor o Pai nos amou, ao ponto de nos dar o seu Filho. Para quê? Para nos salvar. No novo, não no velho. Mas eu resumo aqui, Charles, entenda. Mas a união do velho com o novo se faz ser necessário para uma coisa. Agora eu uno o velho com o novo. É porque no velho você não tem entendimento. O velho, todo mundo era morto no Espírito, o Espírito Santo não vinha. Mas aí você vai para o novo, aonde o Espírito Santo desceu e encheu os santos apóstolos, e tem se movido na vida de homens também, porque o Atos ainda continua. Amém? O Atos 29, porque Atos tem 28 capítulos, né? É 28, mas existe o Atos 29, é o nosso. Ele continua. Homens cheios do Espírito, compreendem o novo, leem o novo, a nova aliança. E sabe o que eles fazem? Eles olham para trás, e ao olhar para o velho, eles compreendem o velho, vê que o velho era sombra, e que o templo de Moisés, o tabernáculo, era uma figura de Cristo, e que o velho sempre apontou para Cristo. A travessia no mar, tudo apontou para Cristo. Os profetas profetizaram de Cristo. Por isso que quando Jesus abriu a boca e Lucas escreveu, ele disse: tudo que a lei, os profetas e os salmos disseram a meu respeito se cumpriu. Ele é a nossa arca. Ele diz no Evangelho de João: os vossos pais comeram do maná, mas eu sou o maná, o pão vivo que desceu do céu. Se vocês não comerem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Seus pais comeram do maná celestial, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja, irmão, Paulo escrevendo, ele falando. Hoje o povo que fica querendo ver Deus abrir o mar vermelho, não. O abrir o mar vermelho, aonde o povo passou, fala do nosso batismo nas águas. Eu passei pelo mar vermelho quando eu desci nas águas. E você? A nuvem que acompanhou o povo no Egito, no deserto. Ele fala: mas vocês foram batizados na nuvem. Ele se referia à nuvem, ao batismo com o Espírito Santo. Veja, porque no novo tudo está aberto. Você tem o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você não se desenvolve mais? Você não cresce mais? É porque você fica ouvindo o que já passou. Você não crê no Tetelestai. Você não crê na obra redentora de Cristo. Você ainda quer viver numa condição, mas Ele te tirou dela e te pôs numa posição. E nessa posição Pedro escreveu: mas Ele fez de vocês sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Vamos reinar com Ele no milênio. Mas vós sois, eu gosto da NVI, que a NVI, a nova versão internacional, diz assim, ó: mas vós sois tesouro de propriedade particular de Deus. O que você é, irmão? Tesouro. Você não é ouro de Ofir. Ouro de Ofir é coisa terrena, sim ou não? Mas você é ouro, você é tesouro. Você é um bem precioso, tesouro particular de Deus. E todo o tesouro de um rei ficava onde? Exposto.
ficava guardado em suas recâmaras. E assim sou eu e assim é você, guardado na recâmara dele, para o dia do casamento, a noiva sendo cuidada para o rapto. Velho e novo, houve uma ruptura. Para o novo vinho veio uma ruptura. E você precisa aprender a viver no novo que veio depois da ruptura. Saia do velho, irmão. Eis que faço nova todas as coisas. E Ele fez nova todas as coisas. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.